Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A gente não almoçou ainda, mas é boa tarde. Tá? Depois tem opções muito legais para a gente comer lá fora. Eu queria, mas antes disso, nós temos duas palestras incríveis. Nós passamos, então, falamos um pouco sobre ingredientes. Vocês viram essa revolução que está acontecendo dentro do mercado, dessa localidade, desses ingredientes locais, e a história continua. E aí a gente ficou pensando, poxa, a gente tem que dar conhecimento. A disrupção, ela parte do momento que as pessoas conhecem o que estão tratando. E vocês viram isso durante todos os dias, e não vai ser diferente nesse dia. E para falar sobre criatividade, nós precisamos entender, são poucas as pessoas que têm a capacidade e o conhecimento de abarcar uma série de fatores, ser doutor em história, na verdade, é isso que é importante também, quer dizer, você tem que ter esse mestre em ciências políticas, então ele tem todo um conhecimento que permite com que a sua observação e o seu aguçado paladar, que é isso que ele tem, na verdade, pode fazer e pode criar e pode pensar num ecossistema onde a microcriatividade cria mecanismos para os cozinheiros se adaptar à cultura produtiva do seu entorno. Eu quero chamar aqui o meu amigo, nosso amigo, um grande agitador cultural e gastronômico, que tem um vasto conhecimento por várias razões, e uma das quais, que eu admiro muito, ele foi a pessoa que fez aquele documentário, que assina o Behind the Plate, né, A Terra e o Prato, que entrevistou uma série de grandes pessoas da gastronomia, e com depoimentos muito verdadeiros e muito profundos em relação ao ofício e em relação ao momento que a gastronomia passa agora. Queria trazer para vocês aqui nosso amigo e querido Dr. João Ferraz. Olá, fala, mestre. Tudo bom? Com a apresentação dessa eu não preciso nem falar, né? Não, é aqui que você Aqui o ponto? Tá bom. Obrigado. Obrigado, querido. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o Jorge, a Mariela, o Castilho, por convidar para vir falar aqui. É um prazer, eu acompanho eles já faz um tempo que eu venho assistir e acho que foi fundamental para trazer gente de fora do Brasil para conhecer a gastronomia brasileira e para, enfim, entender um pouco o que se passava aqui e para botar temas em discussões importantes. Eu, como o Jorge disse, eu não sou cozinheiro, eu não sou crítico, eu não sou jornalista, eu sou historiador. Mesmo historiador eu sou mais ou menos, mas enfim, eu sou historiador e eu me interesso por comida há muito tempo e comecei a pensar como é que eu podia, de alguma maneira, conjugar esse interesse, que era um interesse de paixão, com um pouco do que eu estudava, que era história da cultura. Enfim, eu estudei Alemanha, nada a ver com comida, etc. Mas essa paixão, ela parecia que ressoava em algum lugar e que não era exatamente na questão do luxo. O luxo não era uma coisa que me interessava, a ideia do luxo. Ao mesmo tempo que a gente não pode negar que a gastronomia, infelizmente, ou, enfim, pela própria natureza dela, está ligada a uma questão de luxo, etc. Então, eu falo assim, isso não me interessa, mas, ao mesmo tempo, me interessa muito o que está acontecendo do ponto de vista criativo, cultural, das relações entre entorno e comida. Como é que eu posso explicar isso para mim mesmo, né? É uma inquietude que partia de mim, a princípio, mais do que de qualquer outra coisa. Então, eu comecei a escrever sobre experiências, escrevi textos em revista, ou em coisas, e fui refinando um pouco esse interesse, e cheguei a um ponto que eu descobri que os processos culturais, e até certo ponto, na gastronomia, eles se repetem. As questões fundamentais sobre memória, sobre criatividade, sobre tradição, sobre, enfim, cultura de modo geral, essas questões todas elas se repetem até certo ponto na gastronomia, como elas se repetem em todas as manifestações subjetivas do homem. E a partir disso eu comecei então a tentar usar os mecanismos que eu tinha na história e na antropologia, na sociologia, para entender um pouco do que estava acontecendo. E o tema da criatividade é um tema que para mim parecia fundamental ao longo das conversas que eu fui tendo, porque é uma variação da alta gastronomia, ou da comida ligada
não a alimentação, mas a vontade de se expressar de uma maneira diferente. Acho que o ponto inicial da criatividade é que é a mesma coisa que um pintor faz ou que um escritor faz. Uma vontade de expressar um mundo, uma visão subjetiva, interior, e, no fundo, uma maneira de ver o mundo, uma cosmovisão, uma maneira de pensar o mundo através de uma ferramenta técnica, que no caso é a comida, de ingredientes, de uma maneira de cozinhar, de um domínio de uma certa linguagem, né? A comida é uma linguagem, né? Cozinhar é uma linguagem, é manifestar uma linguagem e dizer algo para alguém, ainda que pelos sabores. Enfim, tudo isso para dizer que esse interesse chegou mais ou menos numa série de textos que eu vou tentar falar um pouco sobre eles aqui hoje, que foram publicados no Mesa Marcada, que é um veículo de Portugal, e está lá à disposição para quem quiser ler. Enfim, o tema da criatividade, para esse texto especificamente, me deixou um pouco confuso, aquela coisa de que eu vejo muitas vezes os chefes falando assim, vou lançar um novo menu, aí depois de 3 meses eu vou lançar um novo menu. Até ontem eu estava assistindo a palestra do Marco Resetti, ele falou, é impossível alguém ter 50 boas ideias no ano, ou é muito difícil, é muito raro. E, de fato, me parece uma questão complexa, e isso me inquietava um pouco. Por que tem que ser um novo menu? E por que tem restaurantes que não têm nunca um novo menu e não deixam de ser ultra criativos e interessantes, e estão sempre atuais, e conseguem cumprir uma série de axiomas ou de paradigmas e de preocupações em que o chefe se propõe para restringir o conhecimento ou restringir a criatividade dele? Então, a primeira coisa que eu consegui delimitar foi mais ou menos, todo o processo criativo humano, em certa medida, ele se dá pela exploração de um desses fatores, seja pelo discurso, eu posso te dizer coisas novas, eu posso falar coisas novas, eu posso apresentar ideias novas. Do ponto de vista do tema, eu posso expandir o repertório técnico, que hoje vai ter o Albert Adrià aqui, que é um cara que todo mundo aqui sabe, é responsável por romper as barreiras da técnica, né? O caso clássico é da esfera, mas, enfim, eles no El Bulli estavam puxando a todo tempo a técnica para frente, até uma certa altura virou uma linguagem de cozinha de gastronomia, fazer coisas igual o Bulli fazia, os pós, as bolhas, fumaças, enfim, as esferificações de modo geral, isso tudo virou uma coisa que, por um certo momento, dominou a cena gastronômica mundial, e até hoje você tem ecos disso. Tudo bem que também, depois de um certo momento, isso perdeu um pouco a graça, porque todo mundo fazia a mesma coisa e era a única linguagem possível para fazer gastronomia contemporânea, as pessoas achavam que tinham que ter isso. Tamanha foi a influência do que ele fez. E outra coisa é o estilo. O que é o estilo? O estilo pode ser uma série de coisas, mas o estilo é aquilo que faz você ser reconhecido como uma coisa sua. Então, por exemplo, se você vai no Otec hoje, ou você vai no Mocotó hoje, você vai comer uma comida diferente. Mas se eu te apresentar um prato do Mocotó aqui na foto, você vai saber que ele é do Mocotó. Ou alguma coisa que possa lembrar muito bem o Mocotó. E a do Otec vai parecer o do Otec. E a do Mani vai parecer a do Mani. Ou seja, existe a criação de um discurso e de um estilo e um uso da técnica que torna, que faz com que haja um corpus de uma obra. Ou seja, você olha para um prato da Helena Rizzo e fala, putz, esse prato deve ser da Helena Rizzo. Você olha para um prato do Noma e fala, esse prato deve ser do Noma. Você olha o prato do Rodrigo do Mocotó, putz, isso aqui parece do Rodrigo. E, então, esse é da onde a gente parte. Retomando um pouco a história, para entender isso, a gente pode falar que, com certeza, o El Bulli tomou conta da cena dentro do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, e virou a grande variante de prestígio, explorando, sobretudo, a expansão da linguagem técnica, ou do uso da técnica, e também o discurso, em fazer você experimentar, na sua experiência estético-gustativa, coisas novas, experiências novas. Enfim, o Reston Blumenthal também, tem o cara de Chicago do Alinea que também faz isso. Ou seja, vocês devem ter visto no Chef's Table, provavelmente, o cara comer uma bexiga de açúcar, ou, enfim. Esse tipo de coisa tem muito a ver com fazer você sair da sua zona de conforto também na experiência. Então, isso tudo rolou isso, depois veio o movimento nórdico, que mudou um pouco o uso disso aqui, ele foi trabalhar muito mais com paradigmas e com ideias, e usar um discurso no sentido de usar ingredientes inteiros, de usar, enfim, nose to tail, da folha ao caule, enfim, até a raiz, e utilizar. Isso se tornaram paradigmas importantes hoje. Vocês estavam ouvindo aqui a Isadinha falando de local, junto com o pessoal da Companhia dos Fermentados. O local é uma coisa que, embora nos pareça óbvia hoje, e a gente sempre tenha cozinhado com o que tinha de local,
num certo momento, isso não parecia tão óbvio assim no discurso gastronômico. E com o aparecimento do movimento nórdico, do novo movimento nórdico, comer local passou a ser valorizado dentro de um discurso da alta gastronomia. E isso voltou e isso ficou, ainda bem. Como o aproveitamento melhor dos ingredientes, como criar linguagens com que você tem o seu entorno, enfim. Então, depois disso, teve esses dois momentos importantes na gastronomia que meio que moldaram o que a gente tem hoje. Mas o que aconteceu, que foi muito legal a partir de 2010, foi que muita coisa aconteceu na gastronomia e tem muitos restaurantes interessantes de muitos lugares diferentes do mundo fazendo muitas coisas diferentes. E eu comecei a pensar que talvez esse foco da criatividade, que por um momento era muito ligado à técnica e o discurso no Albuli, depois muito ligado a um conjunto de ideias específicos no movimento nórdico, tenha sido centralizado numa linha imaginária que vai desde a hora que você planta uma coisa, desde a hora que você recolhe uma ervinha, ou um peixe do mar, ou alguma coisa, até a hora que você produz lixo. Então, você pode pensar em restaurantes que focam em diversas etapas do processo de fazer comida. Então, eu posso lembrar aqui rapidamente do Blue Hill, por exemplo, do Dan Barber, em Nova York, que é um cara que está se preocupado em como criar ou recriar um feijão com mais sabor, ou com mais valor nutritivo, ou com maior capacidade de ter proteína. Ou, agora, ele inclusive lançou um vegetal que estava na Time agora, que era o alho poró com um alho junto, misturado, que tem gosto das duas coisas. Enfim, o que é isso? É uma tentativa de fazer um transgênico bem feito. Não é o transgênico que a gente fala mal na hora que a gente vai comer um milho, por exemplo. É a tentativa de brincar com a criatividade no campo ainda. Você ser criativo em um outro lugar, fora da cozinha. A cozinha do Blue Hill é uma cozinha muito comum, em certo sentido, francesa, clássica. Mas ele tá radicalizando a criatividade num outro sentido. Da mesma maneira, você tem chefs super importantes, como o Virgílio, que ganhou o primeiro do mundo esse ano, que se coloca na recolha dos alimentos, ele coloca barreiras muito claras e limites muito claros para fazer a criatividade. Então, na hora que ele faz um menu, onde você só pode utilizar ingredientes para cada prato de uma única altitude, você está se colocando uma limitação e um desafio. Ou você pode ter um restaurante que trabalha só com produtos do mar, como a Poniente, você pode ter um restaurante que trabalha... enfim, tem diversas coisas que a gente poderia pensar de restaurantes que se colocam desafios a partir da ideia de trabalhar a criatividade no universo que você se propõe a recolher os alimentos. Enfim. Tem restaurantes como o próprio Noma que investiram muito no trabalho de ser criativo na transformação intermediária, seja na panificação, seja nas fermentações variadas, seja no processamento de coisas. Então, isso é um campo da criatividade também que foi trabalhado, que já não é dentro da cozinha, de fato. Até outros restaurantes cujo o cozinhar em si não é tão interessante, mas existe um movimento de ser muito criativo dentro da cozinha, na hora de misturar ingredientes que você nunca esperou que fossem combinados juntos, ou trabalhar certas misturas de maneira diferente e expressar um ponto de vista criativo. Existem outros restaurantes também que estão expandindo a todo o tempo, seja a parte da linguagem, seja a técnica, né? O Albuli é um caso desses, mas também existe outro tipo de expansão, como, por exemplo, você pega o assador Etxebarri, famoso assador basco. O que ele fez? Ele subverteu o que era um assador. Ele começou a ter produtos que não tinham nos outros assadores em volta, a mudar o uso de certos produtos, a utilizar ferramentas diferentes, muito simples, muito rudimentares, mas de maneira diferente, a cozinhar coisas que não estavam lá e misturar com outras que estavam. Então, ele expandiu o léxico, a linguagem da gastronomia, daquele tipo de gastronomia. Tem aqueles que trabalham com a experiência do comensal e com o discurso, com o storytelling, com a coisa. Tem o caso clássico que vocês devem ter visto no Chef's Table do Máximo Bottura, que quebrou a tortinha, ou que a enguia que subiu o rio, ou seja, contar histórias que têm a ver com o entorno dali, ou com a própria vida da cozinha, vivência na cozinha, através de comidas que nos parecem diferentes ou novas. E, por último, acho que também tem um espaço para isso, e restaurantes que hoje têm, na produção de lixo e na produção de dejetos, o seu discurso. Então, por exemplo, tem um restaurante em Londres chamado Silo,
ou a MAS, que fechou agora em Copenhague, que trabalhavam com reaproveitamento de coisas que seriam jogadas fora, então com cascas, com restos, usando instrumentos variados, como fermentação, como, enfim, processamento, secagem, fazer farinhas, etc. Isso para dizer, é claro que isso tudo são tipos ideais. Todos os restaurantes fazem um pouco de cada. Eu não estou dizendo que cada um faz um só, mas certos restaurantes concentraram o seu trabalho criativo em certos lugares específicos, porque parecia interessante criar um discurso gastronômico a partir dali. Então, quando a gente fala em criatividade, que talvez seja um erro muito comum, sobretudo para cozinheiros mais jovens, não necessariamente é ser muito técnico, ou expandir a técnica, ou criar uma coisa nova, ou inventar a roda. Ser criativo não é necessariamente isso. Ser criativo é construir um discurso próprio que faça com que você seja lembrado por aquilo ser seu. O exemplo mais clássico é o dadinho de tapioca, eu acho, que o cara criou uma coisa, enfim, a partir de um procedimento que nos é comum, que pode fazer um biscoito de polvilho, ou uma coisa similar, um pão de queijo, ou qualquer coisa assim, que virou uma coisa que é um ícone. Mas também pode ser um cara que você vê a comida dele de longe e fala, isso aqui deve ser daquele cara. Enfim. E aí, como eu já tinha falado no começo, representar, através da sua sensibilidade, uma ideia sobre o universo, e uma ideia, um universo específico, e fazer uma leitura da realidade, uma transfiguração da sua realidade através da comida e da criatividade. E uma coisa que eu acho que é legal a gente lembrar, e que muitas vezes também não é claro para a gente, é que sempre há um método na criatividade. Muitas vezes, todo esse processo que está listado aqui acontece na cabeça de um cozinheiro. Ele pode pegar meia dúzia de coisas e falar, está pronto, esse é meu prato. Mas existe o destrinchamento disso, se você fazer todas essas partes aqui passaram pela cabeça do cozinheiro. Ele pensou que ingrediente ele ia usar, como que ele ia fazer, como que ele ia compor visualmente, se funciona no restaurante dele, se ele consegue fazer isso na cozinha a ponto de servir para todas as pessoas ao mesmo tempo, e se de fato aquilo parece com todas as outras coisas que ele está fazendo, e se aquilo faz sentido na proposta gastronômica dele. E por que eu botei isso aqui? Isso é uma obviedade, em certo sentido, mas porque existem restaurantes, talvez menos no Brasil, talvez isso seja uma solução para trabalhar a criatividade no Brasil, uma ideia, que expandiram seus departamentos de criatividade, que eram departamentos e, enfim, o Peru, agora com o Virgílio, é um exemplo claro. Ele tem uma coisa que chama Mater, dentro do Central, que passou o ano inteiro pesquisando produtos, técnicas, desde como pintar lã, com tinturas naturais dos incas, até o que tirar da natureza, como fazer. Então, esse processo aqui, ele pode ser institucionalizado, ou ele pode acontecer na cabeça de uma única pessoa dentro do restaurante que tem uma luz, mas que de alguma maneira passou por tudo isso aqui. Então, é só para deixar um pouco essa ideia de que existe uma metodologia e que ser criativo não é só sobre ter grandes ideias, mas é sobre trabalhar um sentido. Voltando para o que a Isadinha e o pessoal da Companhia dos Fermentados está falando aqui, cada vez mais a questão do local é importante. E por que ela é importante? Primeiro, porque você voltou a ser uma questão importante para os cozinheiros se adaptar à sazonalidade. Seja porque você tem produtos melhores, na melhor época, seja porque você consegue cozinhar com coisas frescas, o que é sempre melhor, ou seja porque cada vez mais está evidente para o mundo, do ponto de vista da sustentabilidade, mais do que sustentabilidade, da responsabilidade com o mundo, eu acho que o Jorge fala sempre muito disso, o fato de que não dá para você gastar milhares de calorias para transportar um pedacinho de bife que vai dar X calorias na hora que você vai comer. Não dá para você gastar tanta energia e tanto recurso e desperdiçar tanto para fazer uma coisa, sendo que você tem em todos os lugares do mundo, você tem alguma coisa no seu entorno que pode virar comida, porque até outro dia as pessoas comiam, utilizando só aquilo que tinha no seu entorno. As culturas que a gente chama de rudimentares ou primitivas, ou seja lá o nome que você quer dar, sempre se alimentaram no entorno. A grande invenção do homem foi saber se alimentar com o que tem no seu entorno. Essa é a maior invenção da história do homem. Então, o que a cozinha contemporânea tem começado a fazer e virou um paradigma importante é voltar a repetir algo que a gente sempre fez. E aí, quando eu fui falar de microcriatividade, o que eu estava pensando aí nessa história? Eu comecei a reparar nessa coisa dos diversos menus, eu falei, por que então que não tem restaurantes que não tem anúncio do novo menu, não sai no Instagram, o novo menu? Eu fiquei pensando em alguns exemplos até, eu falei, poxa, mas por que
no Mocotó, eu nunca ouvi falar do Rodrigo falar do novo menu do Mocotó? Por que no OTEC você nunca ouviu falar do novo menu? Porque a criatividade ela é trabalhada de uma maneira diferente, de uma maneira talvez um pouco mais delicada, que também não é nenhuma novidade, existem restaurantes fazendo isso há anos. Mas me pareceu uma solução importante para pensar aonde a criatividade pode entrar e como ela pode ser uma ferramenta para fazer com que todo esse conjunto de ideias que hoje a gente defende nos diversos congressos, nos diversos artigos, nos diversos textos, possa entrar. Ou seja, será que a gente precisa anunciar sempre um novo menu? Ou será que a gente pode simplesmente trabalhar a criatividade de maneira a se adaptar às variações sazonais do tempo dentro de uma mesma estrutura? Será que o discurso precisa mudar toda vez? Eu preciso inventar uma história nova, uma linguagem nova, uma coisa nova? Ou será que a gente pode simplesmente ir mudando certas coisas? E eu peguei alguns exemplos para falar disso, de restaurantes onde você olha para eles. Se você for, por exemplo, peguei 3 exemplos bem diferentes. Eu peguei o Mocotó, o OTEC e o Arpege de Paris. São 3 restaurantes onde parece que sempre o menu é o mesmo. Mas cada vez que você vê as fotos de perto, as coisas são completamente diferentes. Isso me pareceu muito interessante como solução. Então, eu vou dar uns exemplos aqui. Por exemplo, o prato da esquerda ali é o caldo de mocotó famoso, que fez com que o Rodrigo, enfim, com o pai do Rodrigo, fizesse aquele lugar um lugar famoso. Uma certa altura, o tio do Rodrigo resolveu botar favas e virou um prato, talvez o prato dos mais icônicos lá hoje é a mocofava. Né? Tem nos deliveries todos, tem em todo lugar, todo mundo fala da mocofava, que é uma variação delicada e muito simples de um prato que sempre lá esteve. De outro lado, tem a carne de sol dele, que, segundo o próprio Rodrigo, eu liguei para ele para perguntar antes, ele mudou 30 vezes a versão da carne de sol lá. Por quê? Porque tinham processos que podiam ser melhorados, podiam ser transformados, porque existe uma tendência cada vez maior para comer as carnes mais mal passadas, num ponto mais, enfim, que as pessoas querem mais, são menos acostumadas a comer. Então, existem muitas adaptações acontecendo, sendo que você vai lá e parece que você foi no Mocotó mais uma vez. Aí tem muita criatividade, tem muitos jeitos. Outro exemplo que eu não botei aqui, mas que eu poderia falar, é do torresmão. O Rodrigo pegou aquele torresmo clássico, ele passa hoje por 6 processos, entre cura, defumação, salga, etc., até chegar numa coisa que é a barriga de porco mais macia e suculenta do mundo, com a pururuca mais perfeita do mundo em cima. Então, isso é criatividade. E não deixa de ser um torresmo igual que tem em todos os botecos do Brasil, provavelmente. E na América Latina toda também, né, os chicharrões. Um exemplo do OTEC, que eu ia falar, eu peguei, por exemplo, o Alberto fez, ou criou, ou usou, ou roubou de alguém, sabe-se lá, mas não importa. O que importa é que ele começou a usar um pó de tomate fermentado para grelhar as coisas. Começou com os crustáceos, depois foi para a barriga de porco, depois ele fez um líquido a partir disso, reconstituindo a partir do pó, e começou a usar para agregar um umami em coisas cruas. Ou seja, tem um uso da criatividade em coisas muito específicas. Ou, então, você desenvolve um molho que pode funcionar com várias coisas. Aqui você tem um boudin blanc, aqui você tem um peixe com o mesmo molho de pupunha com tucupi. Por quê? Porque essas soluções estão à mão do cozinheiro e ele pode utilizar elas em lugares diferentes e brincar com isso. Talvez, se eu pegasse a minha lembrança das 2 vezes que eu fui, que essas fotos eu tirei lá, pode ser que acho que eu comi o mesmo menu, mas se eu olhar prato a prato, isso tudo mudou. Outro exemplo clássico desses é do Arpege, que é um restaurante super famoso, que ele pegou o molho clássico francês de vinho amarelo, de vin jaune, e colocou, que era comido em geral com aves, tradicionalmente na França, colocou com lagosta, com vegetais, e com uma linguiça vegetal, inclusive, e com cordeiro. Ou fez um vinagrete de mel que ele utilizou com crustáceo e com beterrabas. Enfim, isso tudo para dizer que existe nesse movimento restaurantes cujo trabalho principal é a própria criatividade. O produto é a criatividade e o cozinheiro pode cozinhar livremente. O Marco Renzetti, que falou ontem, era um exemplo que eu acho que é um belíssimo exemplo disso. E que pode se adequar melhor aos pressupostos éticos que hoje são tidos como super importantes, e são de fato importantes, porque o mundo não vai sobreviver se a gente não trabalhar com responsabilidade e seguindo certos pressupostos éticos, que pode permitir aos cozinheiros trabalhar de fato, se adaptando rapidamente às imposições da natureza, que é uma coisa que me parece bastante interessante, sobretudo num país como o Brasil,
onde faz calor no inverno, chove no verão, chove no inverno, ou seja, a gente tem menos variações demarcadas tão claramente como tem no clima mediterrâneo, por exemplo, ou no clima temperado. Então, acho que essa ideia de criatividade me pareceu bastante interessante. E porque eu acho que aí a grande chave que isso tudo pode permitir no final de tudo, uma coisa que eu já conversei com o Jorge também milhares de vezes, a gente já fez 1 bilhão de debates sobre isso, é que muitas vezes eu acho que os restaurantes, vai parecer até um contrassenso, estão olhando muito mais para fora do Brasil do que para dentro do Brasil. Se você sair a 200 quilômetros de São Paulo, em qualquer direção, seja em direção ao litoral, seja litoral, 200 quilômetros é longe, mas enfim, 50 quilômetros. Mas 200 para dentro, seja para a Serra da Mantiqueira, seja para o oeste paulista, você tem uma quantidade de tipos de vida, com muitas aspas, arcaicas ou tradicionais, de comunidades que se adaptaram à natureza e que se adaptaram ao seu entorno, ao cambuci, que foi mostrado agora há pouco ali, ao jambolão, as proteínas animais que não são da grande indústria e que viveram por séculos ali e que têm que poder nos apresentar recursos importantes para solucionar questões técnicas. Por que o restaurante continua tentando usar tomate ou comprar um porco desse tamanho, sendo que a gente tem um porco chamado caruncho, que o Rafa da Bocaina trabalha também, que é um porco praticamente nativo da Mantiqueira? Por que a gente não tem o porco moura lá do sul? Por que a gente não usa essas frutas todas da Mata Atlântica, que é tão biodiversa e que a gente mal usa? A gente está pensando na Amazônia, no caso das frutas em geral, mas a Mata Atlântica tem mais legais soluções do que a Amazônia. Ou por que a gente quer fazer uma fazendinha igual a do Blue Hill, igual a do Relé, longe, sendo que tem um monte de gente trabalhando no campo aqui? Então, eu me pergunto muito isso. Eu falo assim, porque será que a solução para nossos restaurantes serem mais criativos, mais interessantes, não está em olhar para dentro e não para fora? Não está em parar de tentar imitar certas coisas? Então, integrar a cultura popular dentro do discurso criativo me parece a grande sacada. E essa grande sacada ela pode ser feita de uma maneira muito legal, que é transformando aos poucos as suas coisas sem querer inventar a roda todas as vezes. E porque, para terminar aqui, né, uma fala meio bagunçada, mas para terminar aqui, eu acho que a única saída para a gente conseguir reduzir a distância entre natureza e cultura, na delimitação clássica que se fazia na filosofia, que natureza era tudo que o homem não mexeu, e cultura tudo que o homem mexeu, a redução desses aspectos está em buscar soluções práticas no que os homens mais velhos que a gente faziam no espaço onde a gente ocupa. As pessoas que as culturas menos ligadas à globalização e ao consumo de massa faziam antes. Então, como a gente pode buscar lá? Não folclore, não fazer gracinha, não fazer um restaurante imitando a casinha da roça de pau a pique, mas como pegar dali a essência do uso técnico das coisas e da adaptação aos alimentos e fazer disso a coisa mais contemporânea do mundo. Acho que essa é a grande questão que sobra para o cozinheiro contemporâneo no Brasil de hoje. É isso. Obrigado. Aí, meu querido. Eu queria só fazer um comentário rapidamente, é o seguinte. Eu vou falar do mocotó mais uma vez, não sei porquê, mas essa casinha que ele pensa, quer dizer, é exatamente o que o mocotó não é. Né? E é interessante o mocotó. Cada vez mais eu estou... ele falou do torresmo, do mocotó, da barriga. Quando o Rodrigo ele consegue, com uma faquinha, ele separa a carne da pururuca e ele faz um túnel de convecção, né, onde o calor sai, mas não estraga as duas coisas. Ele faz uma técnica que é absolutamente brasileira, que é absolutamente dele, dentro de um produto que é absolutamente dele, e torna isso, talvez, a barriga de porco mais maravilhosa do mundo. E com certeza é. Então, o desafio é esse mesmo, João. É isso que a gente sempre... As técnicas estão todas aqui. Quer dizer, o moqueado deveria estar sendo utilizado de outra forma, o pinga e frita de outra forma. Tem tanta coisa brasileira mesmo, que eu sinto falta de que essa experimentação não seja mais clara e as nossas técnicas também sejam mais ensinadas. Esses dias eu recebi, alguém foi para Aracaju e foi até São Cristóvão, eu trouxe aqui Jardim de São Cristóvão. Sim.
que talvez seja um dos doces mais fantásticos do mundo. Uma película super fina, que seca e uma coisa cremosa dentro, feita por uma senhora que faz ali num forninho de lenha, e é tão maravilhoso quanto a esfera do Albert. É isso, é inacreditável. Então eu acho que a gente não valoriza, realmente nós temos que valorizar. Não dá mais tempo para não ser. Nós somos realmente o futuro da gastronomia, mas somos o presente, temos que ser o presente. O presente é agora e a gente tem que fazer isso. Obrigado. Obrigado, querido. Boa sorte. Obrigado. Boa. Bom, pessoal, e para falar um pouco sobre isso, e aí quando a gente comenta sobre como o restaurante tem que ser disruptivo dentro do seu conceito e da onde ele está, né, eu queria chamar, primeiro, para o palco, que vocês entendam que educação gastronômica não se limita primeiro à técnica, e sim ao negócio como um todo. O negócio, ele tem que, tudo isso que o João falou, tudo isso tem que estar integrado dentro do ambiente e dentro da proposta de um restaurante. E essa proposta tem que ser, antes de mais nada, absolutamente verdadeira. Se não for verdadeira, não funciona. Parece uma casinha fake do interior. Não. Se você quer fazer um restaurante que ele tem uma pegada italiana, que seja italiano, que sejam os ingredientes, que você respeite o ingrediente, que você trabalhe isso com o coração. Se você quer fazer um restaurante que seja vegano, saiba fazer. Saiba entender qual que é a pegada, saiba viver exatamente a experiência que você está tentando colocar do outro lado. Mas isso não é fácil, isso não se aprende muito fácil. É muito complexo um trabalho à frente de um negócio na gastronomia. Por isso, nós vamos ter aqui, daqui a pouco, daqui a 2 minutos, a Egg e 2 Guilhermes, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. 2 minutos. Obrigado.